Oi pessoal, tô aqui tentando esclarecer várias dúvidas que estão surgindo com relação à concorrência. Na verdade, eu vou tentar esclarecer o que estão mais me cobrando, tá? De ascendentes, ok? Com o cônjuge sobrevivente. É o que o pessoal tá mais me perguntando. Então, vamos lá. Para variar, o artigo não é muito claro, tá? Então, o que eu tenho que falar para vocês aqui? Imaginem a seguinte situação: nossos bonequinhos de sempre, tá? Casados, aqui, pai e mãe do meu marido, no caso, certo? Meu marido faleceu. Então, é do patrimônio exclusivamente dele que a gente vai tratar. Como que vai funcionar? Eu não tenho descendentes nenhum. Primeira análise que tem que fazer, se tem algum descendente. Eu não tenho descendentes nenhum. Então eu parto para a segunda análise. Tem ascendentes? Se ele tem ascendentes, como na linha ascendente não existe direito de representação, se tiver ou pai ou mãe, eu já paro nessa primeira linha. Tá? Porque vai ficar aqui, não vai ter representação, certo? Nesse primeiro exemplo que eu vou dar para vocês aqui, o meu marido deixou pai e mãe, certo? Então, meu sogro e minha sogra e eu, para disputarmos a herança. Pega lá um exemplo eu falei no vídeo na aula, eu falei para vocês que quando a concorrência é com pai e mãe, com ascendentes de qualquer grau, não importa qual seja o regime de bens, sempre vai concorrer. Mas vocês têm que lembrar o seguinte, primeira coisa que eu tenho que fazer é resguardar a minha meação, porque isso aqui é meu por direito e não vai entrar na herança. Eu não vou dividir a minha meação com os meus sogros. Lembrem disso. Então, se fosse, por exemplo, se fôssemos casados com comunhão universal, na comunhão universal, 50% de todo o patrimônio é meu e 50% do meu marido. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou resguardar os meus 50%, que é a minha meação, tá aqui bem salvo, e a parte que era dele, os 50% dele, eu vou pegar lá o que diz o artigo, eu não trouxe o código, estou muito preparada, mas vocês têm o número do artigo que vai dizer que quando concorre com os ascendentes de primeiro grau, cada um recebe 1/3, ou seja, da parte do meu falecido marido, do patrimônio que estamos discutindo em inventário, 1/3 vai para o pai dele, 1/3 vai para a mãe dele e 1/3 para mim. Ah, então eu fico com os meus 50% e mais 1/3 isso. Exatamente, tá? Na hipótese, Gabi, minha assistente, não temos apagador, não tem problema, tá? Na hipótese vamos fazer aqui, mesma historinha, eu e meu marido, é óbvio que ele sempre vai morrer e eu não, tá? O pai e a mãe dele, mesmo regime, comunhão universal, comunhão parcial, seja lá o que for. Primeira coisa que vocês fazem para analisar o problema, ou real, na vida real de vocês, ou os problemas que vocês têm que desmembrar aí até domingo, primeira coisa, resguarda a minha meação com base no regime de bens. Ah, é comunhão universal? Tá, 50% de todo o patrimônio será do vivo, tá? Nesse segundo exemplo, o que vai acontecer? O meu sogro, o pai do meu marido, era pré-morto. Já tinha falecido lá em 1990. Tá? Ele é pré-morto, ele não existe mais. A disputa é entre quem? Não disputa, que disputa fica feia. A concorrência é entre quem? Entre eu, a viúva e a mãe do meu ex-marido, do meu marido morto, vamos dizer assim, tá? Então eu vou fazer o quê? Na sequência desse mesmo artigo que fala que é 1/3 para cada um, ou então ele faz assim, ó, ou então se concorrer com um dos ascendentes em primeiro grau, ou se maior for o grau, sempre a metade, então esse 50% é do falecido, metade desse valor é para a viúva, a outra metade para o ascendente vivo, certo? Terceiro exemplo, agora vai morrer gente aqui, tá? Meu marido, eu aqui,
Sempre, lembra que eu falei no exemplo que eu falei para vocês na aula? Aqui quando a gente for falar de concorrência de ascendentes, de herança de ascendentes, sempre dividam linha paterna e linha materna, tá? Perdão, não é essa divisão aqui que eu tenho que fazer, é aqui. Dividir antes do tempo. Aqui, ó. Pai e mãe dele, tá? Eu tô viva, então não vai envolver. O de cujos de quem estamos tratando a herança aqui é ele. Certo? Pai e mãe dele. Então aqui sim eu vou fazer linha materna. Meu Jesus, tomara que vocês entendam. E linha paterna. O que vai acontecer, pessoal? Se eu tenho os ascendentes em primeiro grau pré-mortos, eu tenho que passar para o próximo grau. Ou seja, vô e vó maternos, vô e vó paternos, certo? São todos vivos, tá? E considerem que pai e mãe aqui são mortos, meus sogros são mortos, mas aqui os avós dele, tanto os avós maternos quanto os avós paternos são vivos. O que vai acontecer? Eu volto para essa regra aqui, em que eu separo a meação, considerando aqui um regime de comunhão universal, tá? A minha meação vai ser metade do patrimônio, a parte do falecido vai ser a outra metade do patrimônio, que é o valor que a gente discute como herança. É sobre isso aqui que a gente vai ter a concorrência com os ascendentes. Essa parte do patrimônio, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Tá, agora ele não tem mais pai e mãe. Com quem que eu vou dividir isso? Metade desse valor, 50% para mim. Metade desse valor para mim. Além da meação, eu recebo mais metade como herança, tá? E a outra metade eu vou dividir aqui, que vai ficar 1/4 e 1/4. Metade disso aqui, 1/4 para eles e 1/4 para eles, tá? 1/4 para a linha paterna e 1/4 para a linha materna. O mesmo cálculo vai ser feito se tiver morrido aqui o vô, o mesmo cálculo vai ser feito se tiver morrido um dos avós maternos ou paternos. Vamos imaginar que ele já não tenha mais os avós maternos, beleza? O vô aqui vai levar o resto da bolada. Certo? Sempre vai eliminando. Eu não passo para a próxima linha. Eu não analiso a próxima linha. Vai morrer sempre, uma linha vai sempre, aqui sim, os mais próximos sempre vão excluir os mais remotos. Não existe direito de representação. Essa é a sacada. Na prática vai ser difícil acontecer isso, porque quanto mais alto o grau, mais difícil, mais há impossibilidade de não acontecer, porque não tem mais ninguém vivo. Mas em problemas, até os avós, com certeza vocês vão encontrar. E eu, se eu não me engano, um dos problemas do trabalho falam isso. Tá? Então assim, pessoal, regra, via de regra, geralzão, o que eu quero dizer para vocês? Sempre que estiver havendo a concorrência do cônjuge sobrevivente com os ascendentes, não importa o regime de bens, quando eu falo isso, que não importa o regime de bens, sempre vai concorrer, é porque sempre vocês têm que lembrar que tem que fazer essa divisão aqui. Ou vai 1/3 para cada um se os de primeiro grau forem vivos, ou vai metade para cada um se houver um de primeiro grau vivo e o cônjuge sobrevivente, ou se maior for o grau, que é exatamente isso. Não tem mais os pais, vai concorrer com os avós dele. Metade para os avós e metade para vocês. Mas vocês têm que considerar o regime de bens na hora de separar a meação. Senão eu vou estar dando coisa da viúva para os sogros. Patrimônio da viúva, ela está viva, o patrimônio dela continua sendo dela. Eu vou discutir, eu vou separar sempre qual é o patrimônio que o de cujos deixou. O que ele deixou para dividir? O que ele deixou para os herdeiros dele? A parte do patrimônio dele, aí sim, é essa que vai ter que ser dividida. Espero que vocês tenham entendido. Não é fácil, é sofrido. Tá, pessoal? Qualquer coisa é só chamar no WhatsApp que eu continuo respondendo.